Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast do Instituto Trem. Se você não sabe ainda o que é o Instituto Trem, eu te explico. No Trem a gente conta histórias sobre Minas e os mineiros. Somos uma plataforma multimídia e queremos mostrar as melhores coisas do nosso estado, da gastronomia aos patrimônios históricos. E aqui no podcast vocês vão acompanhar um pouco mais dos bastidores das nossas expedições, curiosidades não contadas e, claro, muitos causos. Até porque o mineiro gosta de uma conversa, né? A gente adora aquele dedinho de prosa. Para abrir nossa série de podcasts, vamos conversar com a Célia Corsino, curadora do Instituto Trem, que preparou as 8 curadorias de cidades do nosso projeto. Ela vai contar como foi essa experiência e o olhar por trás desse trabalho. Bora lá? Antes de tudo, vou contar para vocês quem é a Célia. Museóloga, vem trabalhando na área do patrimônio desde 1973 e foi superintendente do IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais. Isso é só uma síntese do currículo dela, mas já deu para perceber que ela entende e muito de patrimônio. E não tinha ninguém melhor que ela para fazer essa curadoria, né? Célia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Célia, conta pra gente como que foi pra você entrar nesse projeto como o Instituto Trem. Foi muito prazeroso ser chamada aqui pelo Instituto Trem para fazer a curadoria do projeto. Por quê? Foi um reencontro meu com as cidades de Minas, que eu já vinha estudando e trabalhando com elas há um tempo. Mas descobrindo novos cenários, novos olhares, e isso é que importa. Porque o patrimônio, ele não está parado, ele é reinventado a cada dia. Então, o meu outro olhar sobre aquele patrimônio que eu antes estudava foi muito interessante, muito desafiador. E já que você falou de desafiador, quais foram os desafios nesse processo de curadoria? Principalmente para entender duas coisas. Primeiro, a importância do trabalho do Ministério Público Estadual de Minas Gerais, que a gente já sabia, isso já é posto, mas que a gente pôde verificar em loco como faz a diferença. Por quê? A gente sabe que serão nessas comunidades em que a questão do patrimônio será mais levada a sério pelos próprios moradores. Então, o desafio foi de que forma que nós vamos chegar perto desses moradores, de que forma que nós vamos olhar com os olhos deles para esse patrimônio e poder passar isso para o público em geral, mostrar as suas importâncias e as suas importâncias locais, porque o patrimônio é perto da gente. É o primeiro olhar, é o olhar da comunidade. E esse foi um grande desafio, porque às vezes você vem com o olhar de fora, você seleciona algumas coisas que você acha que são fundamentais, mas você chegando na comunidade, você vê que tem outras que nem sempre estão descritas nas teses, nos doutorados, nos livros, mas que fazem mais sentido para aquela população. Então, o grande desafio é como eu vou registrar coisas que fazem sentido para aquela comunidade. Isso é muito interessante. E você falou, né, da comunidade, a gente sabe que o fio condutor de cada cidade eram esses bens restaurados pelo programa Minas para Sempre em parceria com o Projeto Semente. Além desses bens, o que você quis destacar em cada uma das curadorias? Aí entra essa parte da comunidade também? Exatamente, porque o bem escolhido, ele está sempre dentro de uma comunidade. E aí você tem que olhar essa comunidade como um todo. Eu fico pensando assim, Belo Vale. Não dá para você pensar só nas casinhas que foram restauradas, mas tudo que gira em torno do congado, da revitalização dessa festa e também da própria comunidade de Belo Vale, como que ela se sentiu, vamos dizer assim, valorizada. Se você há pouco tempo passou pelas casinhas que estavam praticamente em ruínas e hoje você passa lá tudo restaurado, você vê que foi um espaço público muito importante de ser reconhecido e restaurado. E eu digo isso, e por que eu busquei Belo Vale? Porque é muito lógico você restaurar igrejas do século XVIII, mas não é lógico você restaurar casinhas para ali colocar as associações dos congadeiros. E isso mostra a vitalidade do patrimônio cultural e como o patrimônio cultural hoje é visto. Não são só as coisas históricas e artísticas, mas todo o conjunto do que a gente chama de patrimônio cultural, os de natureza material e imaterial. Perfeito.
E agora me conta, muito desses lugares você já conhecia, né? Teve alguma surpresa nesse processo? Algo que você havia esquecido e aí você lembrou enquanto você estava fazendo as curadorias, viu que era importante? Ou relembrou o que gostava? Olha, na verdade, toda vez que eu acabo de fazer um texto, eu digo, esqueci. Tanto que os meus textos são seguidos de complemento 1, complementação 1, complementação 2. Porque sempre tem alguma coisa que falta. E agora, uma coisa assim, surpresa... Não, mas eu fiquei assim maravilhada de ver um projeto que foi o patrocínio do livro dos 190 anos da Gruta de Maquiné, porque foi um reconhecimento novo, uma leitura nova, uma releitura da questão da gruta. E hoje, como eu estou trabalhando muito com paleontologia, então eu me vi assim com outro olhar, não só o olhar vamos dizer assim, do patrimônio cultural, mas um olhar também de quem hoje está trabalhando com um grupo de geólogos, espeleólogos, que andam em gruta e que fazem pesquisa paleontológica. Então, redescobrir Lund foi muito interessante. As descobertas daquilo que vai e volta e o pertencimento, né? Aquele sentimento de pertencimento que acaba que as histórias vão mostrando pra gente, né? Agora me conta como que é ver as suas indicações das curadorias materializadas em conteúdos multimídia, né? Seja nos mini-docs, seja na plataforma, no site, nas redes sociais. Eu sempre tenho a impressão que vocês estão fazendo milagre, porque eu escrevi uma linhazinha, aquilo se desenvolve tão bem. A equipe é muito boa, muito criativa. E a produção é excelente, procura as pessoas certas. Eu acho que o projeto tem acertado muito nos rumos totais. Quer dizer, não está uma coisa parada, sabe? Eu sempre tive medo de escrever as coisas para o texto base, ficando uma coisa muito quadrada. Eu queria ser um pouco mais leve, trazer um pouco mais do conhecimento agregado, não só do bem cultural, não só do patrimônio cultural, mas entender que patrimônio cultural é tudo. Então trazer os modos de viver, de comer, e as festas, e trazer o cenário que está aquele patrimônio que foi restaurado. Então, acho que, pelo menos, o que eu vi até agora tem dado muito certo. E foram além até das minhas expectativas. Eu acho que a equipe soube ver naquilo que eu escrevi e viu aquilo que eu não escrevi. Então, foi muito bom. É um trabalho muito de complemento, né? Para dar alma para aquele lugar que tem tanta alma, tanta história, né? Agora, na sua visão, qual que é a importância de projetos como o Trem para Minas e para o Brasil? Principalmente nesse sentimento de pertencimento. Na verdade, a coisa que eu mais considero é que o projeto é importante para Minas porque não é a visão, vamos chamar assim, só chapa branca da questão da preservação do patrimônio, mas é chegar lá no fundo, chegar lá na comunidade, é isso que eu já falei, que a comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio, é saber exatamente como elas estão vendo e quais são as suas importâncias atribuídas. Não atribuída por um órgão de patrimônio, mas atribuída pelas pessoas locais que estão ali cotidianamente convivendo com aquele patrimônio, seja ele reconhecido pelos órgãos estaduais, federais ou municipais. Então isso é a coisa mais importante que eu acho. E isso é um exemplo, sabe? Eu acho que Minas pode dar um exemplo de como o Brasil pode se apropriar desses patrimônios de uma forma mais democrática. E uma forma mais democrática não é só para mostrar para todo mundo, mas o respeito e o olhar mais democrático para o patrimônio, entendendo que o patrimônio não é de ninguém, assim, não é um número de tombamento, alguma coisa, não. Aqueles bens culturais fazem parte dessas comunidades e, como tal, eles devem ser preservados, olhados e divulgados. Então, eu acho que nós temos uma diversidade enorme cultural e respeito pela diversidade cultural, respeito pelo olhar do outro em cima do seu patrimônio. Eu acho que isso o projeto traz e eu acho que isso é o que a gente tem de melhor para oferecer
várias outras equipes que possam fazer, tanto de outros patrimônios em Minas, como também ampliar isso, por que não, para alguns patrimônios brasileiros. Perfeito, eu ia te perguntar sobre essa importância do patrimônio, mas eu acho que já respondeu tudo. Queria te agradecer, Célia, por compartilhar a sua experiência com a gente. Pra gente é um privilégio da equipe inteira ter você, principalmente do tanto que a gente aprende com as suas falas e com as suas curadorias também. Eu espero que a gente consiga retratar isso para quem estiver ouvindo e assistindo e consumindo todos os conteúdos do trem. Eu que agradeço aqui a oportunidade, eu estou realmente sempre à disposição, eu gosto de falar mais do que escrever, então, acredito no projeto, eu acho que difusão cultural é o que a gente tem obrigação de fazer, respeitando a diversidade do patrimônio cultural brasileiro. Para acompanhar os conteúdos completos, confira o nosso site trem.com.br e nos acompanhe nas redes sociais @Instituto Trem em todas elas. Lembrando que Trem escreve com 2 Es. Dê 5 estrelas para esse episódio e fique ligado porque vem muito mais pela frente. Até o próximo! O Instituto Trem tem apoio da plataforma Semente, Kaoma e do Ministério Público de Minas Gerais.